Eu passei 40 anos da minha vida acreditando que eu era o topo da cadeia alimentar. Eu conheço o cheiro do medo. Eu sei como uma onça pintada respira antes de dar o bote. Eu sei ler o silêncio da mata quando a morte está caminhando nas folhas secas. Meu nome é Ramiro. Sou, ou melhor, eu era, zagaieiro no Pantanal Mato-Grossense. Para quem é da cidade e não sabe, zagaieiro é uma profissão que já deveria ter morrido. É o homem que caça a onça, não com tiro de longe, mas com a zagaia, uma lança de madeira de lei, aroeira ou ipê, com uma ponta de aço forjado afiada como navalha. É uma caçada de contato. Você tem que deixar o bicho pular em cima de você para empalar ele no ar. Exige uma coragem que beira a loucura ou uma falta de amor à própria vida. Eu tinha os dois. Eu já matei pintadas com mais de 120 quilos. Já encarei jacaré-açu dentro d'água com faca na boca. Eu achava que conhecia todos os demônios que vivem nesse brejo, mas o que eu encontrei na vazante do Rio Negro, numa tarde abafada de outubro de 1998, me fez largar a zagaia, vender meus cachorros e nunca mais entrar no mato sozinho. Eu fui caçar um predador e acabei encontrando um deus antigo, um deus de quase 3 metros de altura, coberto de pelos negros e lama, com um cheiro que faria o diabo tapar o nariz. O que aconteceu naquela tarde não foi uma caçada. Foi uma lição de humildade. Eu tentei matar um pé grande no Pantanal, e em segundos percebi que eu era apenas a presa que ele escolheu não comer. Tudo começou com o gado sumindo na fazenda Santa Clara, na região da Niecolândia. Não era ataque normal. Eu conheço o serviço da onça. A onça mata, come as vísceras, come um quarto e esconde o resto no mato, cobrindo com folha. O que estava atacando lá não deixava restos. O boi sumia, inteiro. O patrão, seu Otávio, me chamou na varanda da sede. Ele estava nervoso, rodando o chapéu na mão. Ramiro, ele disse, tem um bicho grande comendo meu lucro. Já sumiram 4 novilhas essa semana. Novilhas de 300 quilos. Não tem rastro de onça arrastando, Ramiro. O rastro some no capão e pronto. Parece que o boi criou asa. Eu achei que fosse ladrão de gado. Mas ladrão deixa rastro de pneu, de cavalo. Deixa comigo, patrão, eu disse. Se sangra, eu mato. Preparei minha tralha. Minha zagaia velha de guerra, meu facão corneta e minha matilha. Eu tinha 6 cachorros americanos. Foxhounds treinados para onça. O líder era o Sultão, um cachorro que nunca recuou nem para onça parda com filhote. Entramos no campo logo cedo, com o sol ainda baixo. O Pantanal estava seco naquela época, mas ainda tinha muita lama nos baixadões. Começamos a rodear o pasto onde a última novilha tinha sumido. Os cachorros pegaram o rastro rápido, mas a reação deles foi a primeira coisa que me deu um frio na barriga. Geralmente, quando o sultão sente cheiro de gato grande, ele fica elétrico, o pelo do pescoço arrepia, ele late grosso, chamando a briga. Naquele dia, não. O sultão cheirou a grama amassada perto da cerca e ganiu. Um gemido fino, de choro, ele colocou o rabo no meio das pernas e olhou para mim, pedindo para voltar. Que é isso, sultão? Eu reclamei, chutando o chão. Virou vira-lata agora? Busca. Forcei a matilha a entrar no mato. Eles foram, mas foram com medo, amontoados perto da minha perna. Aquilo não era normal. Cachorro de onça não tem medo, a menos que o cheiro não seja de onça. Andamos por 4 horas, entrando na parte mais fechada do brejo, onde o acuri e a taboa formam paredes verdes cortantes. O calor era de 40 graus. O ar estava parado, pesado, cheio de mosquito. Por volta do meio-dia, o cheiro começou a mudar. Saiu o cheiro de barro podre e entrou um cheiro ácido. Não era carniça, era químico. Cheirava a amônia concentrada, enxofre e algo doce, enjoativo, como flor de cemitério. Era um cheiro que grudava no fundo da garganta e fazia o olho arder. Bicho doente, pensei. Deve ser uma onça velha com bicheira, apodrecendo viva.
Chegamos numa clareira pequena, um baceiro de terra firme cercado por um coricho de água preta. E lá, no centro, estava a carcaça da novilha. Não estava comida. Estava quebrada. Eu já vi o que um jacaré faz girando a presa. Já vi o que uma onça faz com a patada. Mas aquilo era diferente. A espinha dorsal do boi, um osso grosso e duro, tinha sido partida ao meio, dobrada para trás como se fosse um arame. As pernas traseiras tinham sido arrancadas, desarticuladas não por corte, mas por tração. Alguém ou algo tinha segurado as pernas do animal e puxado até arrancar. Nenhuma onça tem força para isso. Nenhum jacaré tem alavanca para isso. Eu me abaixei para examinar, espantando as moscas varejeiras. Não havia marcas de dentes na garganta. Havia marcas de dedos no couro, marcas roxas, fundas, onde o pelo do boi tinha sido arrancado. Eram 5 dedos. Mas a mão que fez aquilo devia ter o tamanho de uma pá de pedreiro. Foi quando os cachorros pararam de ganir, eles pararam de respirar. O sultão se deitou na lama e cobriu o focinho com as patas. O silêncio caiu sobre o Pantanal como uma tampa de caixão. Os pássaros calaram. As cigarras pararam de cantar. Até o vento parou de balançar as folhas de acuri. Eu senti aquele arrepio na nuca que todo mateiro conhece. A sensação física de estar sendo observado por algo maior que você. Levantei devagar, o suor escorrendo frio pelas costas. Segurei a zagaia com as 2 mãos, ponta para frente na altura do peito. Girei o corpo, varrendo a orla da mata. Aparece, sussurrei com a boca seca. Seja lá o que você for. E ele apareceu. Não veio do chão, veio de cima. Houve um estalo de galhos, alto como um tiro de espingarda, e uma massa escura despencou de uma árvore de aroeira a 10 metros de mim. O chão tremeu quando ele pousou. A água do coricho fez marola. Eu esperava uma onça preta gigante. Esperava um urso fugido de circo. O que se ergueu na minha frente era um pesadelo da Idade da Pedra. Tinha quase 3 metros de altura. O corpo era uma parede de músculos coberta por pelos negros, longos e oleosos, cheios de lama seca, folhas e carrapicho. Os ombros eram tão largos que ele parecia não ter pescoço. A cabeça saía direto do tronco, cônica, pontuda no topo. Ele ficou de pé, bípede, como um homem. Mas um homem desenhado por alguém que só conhecia a força bruta. O rosto era um rosto achatado, de pele cinza escura, quase preta. Tinha um nariz largo, humano, narinas que abriam e fechavam sentindo meu cheiro, boca fina, larga, e olhos pequenos, fundos e castanhos, cercados de rugas que me encaravam não com a fúria cega de um animal, mas com o desprezo frio de um rei que encontra um verme no seu salão. Mapinguari. O monstro que os índios dizem que não morre com bala, que tem pele de jacaré e alma de gente ruim. Meu cérebro travou. Minhas pernas queriam correr, mas eu sabia que se eu virasse as costas, morreria. A regra da onça vale para tudo. Nunca corra. Encare. Mostre que você é perigoso. Ele deu um passo. Um único passo que cobriu 2 metros de distância. O pé dele afundou na lama, deixando uma pegada que caberiam meus 2 pés dentro. Eu gritei. Um grito de guerra, rouco, para espantar o meu próprio medo e tentar assustar o bicho. Vem! Vem, seu desgraçado! Ele veio, mas não correndo. Ele caminhou, calmo, lento, os braços longos, que iam até o joelho, balançando ao lado do corpo. As mãos estavam fechadas em punhos que pareciam marretas de pedra. Eu preparei a zagaia. A ponta de aço mirava o centro do peito dele, onde o pelo era mais ralo e a pele parecia uma couraça de couro grosso. Eu sabia onde acertar. No coração. Se eu errasse, estava morto. Quando ele chegou a 3 metros, eu senti o calor que emanava do corpo dele. O cheiro era insuportável. Ardia no nariz. Eu avancei.
Dei o bote, coloquei todo o peso do meu corpo, meus 80 quilos mais a inércia da corrida, num único golpe de estocada. A zagaia voou em linha reta para o coração dele. Ele não desviou. Ele não tentou morder, ele não fez nada do que uma onça faria. Ele levantou a mão esquerda, com um movimento preguiçoso, quase entediado, ele deu um tapa na haste da minha zagaia, bem no meio da madeira. A madeira de lei, aroeira tratada no fogo, que aguenta mordida de onça e patada de burro, explodiu. Ele quebrou minha arma principal, minha extensão de corpo, como se fosse um palito de dente podre. A força do impacto vibrou nos meus braços e me jogou no ar. Eu voei 2 metros e caí de costas na lama, sem ar, segurando apenas o cabo quebrado da lança, a ponta de aço perdida no mato. Olhei para cima, tentando recuperar o fôlego, o gosto de sangue na boca. A sombra dele cobriu o sol. Ele estava em cima de mim. Ele podia ter pisado no meu peito e afundado minhas costelas no coração. Ele podia ter me pegado pelas pernas e me partido ao meio como fez com a novilha. Mas ele parou. Ele se agachou. Ficou de cócoras, os joelhos enormes dobrados, o rosto a meio metro do meu. Eu vi os detalhes, vi as cicatrizes velhas no rosto dele, vi carrapatos no meio do pelo, vi que ele tinha cílios longos. Ele olhou para o pedaço de pau quebrado na minha mão. Depois olhou para os meus olhos. Ele fez um som. Não foi um rugido. Foi um sopro. Um bufo de ar quente e fedido na minha cara, balançando meu cabelo. Uf! Ele esticou um dedo. Um dedo indicador grosso, preto, com uma unha suja de terra e sangue seco, e tocou no meu peito. Bem em cima do bolso da camisa, onde meu coração batia tão forte que doía. Não furou, não arranhou, só encostou. Um toque leve, pesado o suficiente para eu sentir a pressão, mas controlado. Ele estava me mostrando que sabia onde estava a minha vida, e que a minha vida agora pertencia a ele. Ele sorriu, ou o que parecia um sorriso na anatomia dele. O lábio superior levantou, mostrando dentes quadrados, amarelados, enormes, dentes feitos para moer ossos e cascas duras. Naquele momento, deitado na lama, humilhado, eu entendi. Ele não estava caçando gado por fome. A novilha estava lá, inteira. Ele não comeu. Ele estava caçando porque invadimos a casa dele. A Fazenda Santa Clara tinha derrubado 200 hectares de mata nova naquele mês. As máquinas tinham chegado perto demais do capão onde ele vivia, onde talvez a família dele vivia. A novilha morta era um aviso. Não passem daqui. E eu não era comida. Eu era o carteiro. Ele queria que eu levasse o recado. Ele se levantou, a altura total dele bloqueando o céu. Virou as costas para mim. O maior insulto que um predador pode dar a outro, porque mostra que ele não te considera uma ameaça. Ele caminhou até a carcaça do novilho. Com uma mão, sem esforço visível, ele pegou o boi morto pelas patas traseiras, 300 quilos de carne e osso, e jogou sobre o ombro como se fosse uma mochila leve. Ele olhou para mim uma última vez por cima do ombro peludo. Fez um som gutural, uma vibração na garganta, gurrá, e sumiu na mata fechada. Ele não fez barulho ao sair. Um bicho daquele tamanho desapareceu no mato sem quebrar um galho, sem fazer a água espirrar, como se fosse um espírito. Eu fiquei ali, deitado na lama, segurando meu pedaço de pau quebrado, chorando. Chorei de medo, sim, mas chorei principalmente de vergonha. Eu, o rei do Pantanal, o maior caçador da região, tinha sido tratado como uma criança travessa. Ele teve pena de mim. Ele viu minha lança ridícula, minha coragem estúpida e decidiu que eu não valia o esforço de matar. Meus cachorros só saíram do mato quando o cheiro deles sumiu completamente, meia hora depois. O sultão veio lamber meu rosto, ganindo baixo. Ele sabia. Eu voltei para a sede da fazenda ao anoitecer. O patrão estava na varanda, tomando tereré. Ele viu minha roupa rasgada, a lama, a lança quebrada na minha mão. Ele sorriu, achando que eu tinha brigado com a onça.
E aí, Ramiro, cadê a onça? Matou a danada? Eu subi os degraus devagar. Coloquei o cabo quebrado da zagaia em cima da mesa de centro, ao lado da garrafa térmica dele. Não era onça, seu Otávio, eu disse. Minha voz estava estranha, rouca. E eu me demito. Como assim se demite? E o bicho? O bicho é o dono daquilo lá, patrão. A terra é dele. Se o senhor for esperto, para de desmatar para o lado do Capão Fundo, porque da próxima vez ele não vai quebrar sua cerca. Eu peguei minha mochila e fui embora naquela mesma noite. Não contei o que vi. Se eu dissesse que vi um mapinguari, iam dizer que o sol cozinhou meu miolo ou que eu bebi. Vendi meus cachorros, vendi minha espingarda. Mudei para a cidade, arrumei emprego de vigia noturno num armazém. Hoje, 25 anos depois, eu não entro mais no mato, nem para pescar. Quando vejo documentário de natureza na TV, eu desligo. Mas às vezes, nas noites quentes de verão, quando o vento sopra do norte, trazendo o cheiro do brejo para a cidade, eu sinto aquele cheiro de enxofre e almíscar, e meu peito dói. Dói exatamente no lugar onde ele tocou com o dedo. Eu fui o maior caçador do Pantanal. Eu tinha orgulho disso. Mas naquela tarde de outubro, no meio da lama e do sangue, eu descobri a verdade. Nós não somos os reis da natureza. Nós somos apenas os vizinhos barulhentos que o verdadeiro rei tolera. E rezem para que ele continue tendo pena de nós. Porque no dia que a piedade dele acabar, a nossa zagaia não vai servir de nada.